Continuando a leitura, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. A dimensão espiritual do sofrimento humano. Quando tocar alguém, nunca toque só um corpo. Quer dizer, não esqueça que está tocando uma pessoa e que nesse corpo está toda a memória de sua existência. E mais profundamente ainda, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um sopro, que este sopro é o sopro de uma pessoa com seus entraves e dificuldades, e também é o grande sopro do universo. Assim, quando tocar um corpo, lembre-se de que está tocando um templo. Jean-Yves Leloup. No meu dia a dia de trabalho com cuidados paliativos, as pessoas que estão morrendo e suas famílias acabam entrando em contato com questões muito profundas da existência humana relacionadas à espiritualidade. Para falarmos sobre espiritualidade, precisamos primeiro fazer um exercício de desapego daquilo que pensamos que sabemos a respeito desse assunto. É quase como se nos sentássemos diante de um livro sagrado que está virado de cabeça para baixo e tentássemos ler as coisas de outro jeito, fazendo uma mudança mental, pois não dá para virar o livro. No censo de 2010, 92% dos brasileiros proclamaram seguir alguma religião. Os que se dizem sem religião não necessariamente não acreditam em Deus. Apenas 0,02% da população brasileira não declarou religião alguma. Provavelmente, são estes os verdadeiros ateus. A maioria acredita em Deus e segue alguma religião. Aliás, boa parte tem mais de uma. Frente a isso, muitos julgam e condenam o brasileiro por não ser fiel a um Deus com grife, seja ela católica, evangélica ou espírita. Mas a verdade sobre esse comportamento ecumênico é que o brasileiro é um ser em busca de segurança e garantias, de algo ou de um ser maior que o proteja, o apoie e abra seu caminho. Fazemos parte de uma cultura que acredita que tudo pode dar certo dependendo das vantagens de um determinado comportamento religioso. A maior parte das pessoas vai se dar conta da importância da sua religião ou da sua religiosidade quando estiver conscientemente perto da morte, seja por estar muito doente, seja porque alguém da família está muito doente. Então essa pessoa depara com a possibilidade de se relacionar com Deus. Desde que comecei a trabalhar com cuidados paliativos, já cuidei de centenas de pessoas. São muitas histórias únicas e ao mesmo tempo invariavelmente humanas. Nesses anos todos, já cuidei de pessoas de várias religiões, católicos, evangélicos, espíritas, além de ateus. Até eu trabalhar no hospício, onde tive a oportunidade de cuidar de mais de 600 pacientes em menos de 4 anos, os ateus de quem cuidei tiveram os processos de morte mais serenos que eu já tinha acompanhado. Eram ateus essenciais, não convertidos. De todos, o ateu convertido é o ser humano em quem percebo maior sofrimento espiritual diante da morte. Ateu convertido é aquela pessoa que um dia acreditou em Deus, que até praticava alguma religião. Em algum momento, porém, Deus não se comportou bem e perdeu sua credibilidade. A pessoa que se decepcionou com Deus decide que não acredita em mais nada e se converte ao ateísmo. Os ateus essenciais muitas vezes nasceram em famílias de ateus ou nunca conseguiram de fato acreditar, mesmo quando crianças. No entanto, têm um grau de espiritualidade acima da média. Fazem o bem a si mesmos, ao próximo e à natureza e praticam esse bem com tamanho respeito que é impossível não se encantar com sua qualidade humana. Como não acreditam em um Deus salvador, fazem sua parte para salvar a própria vida e a vida do planeta em que vivem. Os ateus que acompanham no consultório adoeceram, tiveram câncer, fizeram quimioterapia, radioterapia, cirurgias, passaram bem perto da morte ou tiveram familiares gravemente doentes. No entanto, apresentaram um menor grau de sofrimento espiritual. Para desespero dos religiosos fundamentalistas, Deus é suficientemente grandioso para poupá-los de sua ira.
Eles passaram por todo o processo de maneira íntegra, de maneira serena, e isso gera muita inquietude entre aqueles que acreditam que precisam de Deus para morrer bem, ou melhor, para serem poupados da morte. Nenhuma religião pode impedir a presença da morte. Nenhum Deus, católico, evangélico ou de qualquer outra religião, pode impedir que o corpo humano acabe. Quando falo sobre espiritualidade para plateias religiosamente hostis, a indignação é clara. Como assim? Como as pessoas podem morrer bem sem acreditar em Deus? No hospício, tive a oportunidade de presenciar processos de morte em pessoas profundamente religiosas que também se foram com muita serenidade. Então entendi muitas coisas sobre isso. A religião pode ser uma comorbidade grave, até perversa, ou uma ferramenta de cura muito profunda e eficaz. Em um artigo científico da área de neurociências publicado em 2011, a descrição de uma área cerebral chamada pensamento de Deus me chamou muito a atenção. Com o título original Qual o preço da sua alma?, a pesquisa avaliou o cérebro por ressonância magnética funcional, um exame de imagem que mostra a atividade dos neurônios enquanto estão recebendo determinados estímulos externos e internos. Nesse estudo, os indivíduos eram avaliados no momento em que se expunham a ideias ou pensamentos que poderiam ser considerados sagrados. Registrava-se, então, qual a área do cérebro correspondia ao estímulo da frase. E, em um segundo momento da pesquisa, fazia-se uma proposta em dinheiro para que o indivíduo mudasse de opinião. Na primeira fase, foram identificadas basicamente duas áreas importantes. Uma está relacionada a um processo de avaliação de custo-benefício, a outra a valores deontológicos sobre certo e errado. Quando exposto à ideia de algo considerado sagrado, acendia-se a área de certo e errado. A chance de o indivíduo mudar de ideia frente a uma proposta financeira era significativamente menor do que quando a área estimulada era a de custo-benefício. Ou seja, se o que é sagrado para o indivíduo estiver colocado como benefício, então ele tem preço. E a depender do que está em jogo, a vida de um filho, por exemplo, nem Deus pode pagar. A área chamada pensamento de Deus é uma região cerebral que entra em atividade quando a pessoa é estimulada a falar sobre Deus. Então, quando dizemos que Deus castiga aqueles que não lhe obedecem, a mensagem é que nós os castigaríamos caso fôssemos Deus. É preciso ter muito cuidado com as palavras de Deus recitadas pelos homens, pois elas falam muito sobre quem diz do que sobre Deus. A verdadeira resposta do sagrado é aquela que não pode ser mudada, mesmo que Deus não obedeça. O artigo também discutia como os valores considerados sagrados podem mudar a depender do que as pessoas acreditam que os outros pensam sobre isso. Pondero, então, que para fazer o bem, porque pega bem, é uma prática comum entre as pessoas que se dizem religiosas. Gostam de mostrar o quanto são caridosas e generosas e adoram receber elogios às suas atitudes bondosas. Esse comportamento entra na categoria custo-benefício, sendo o benefício algo da esfera da aprovação social. Há também quem faça o bem para se dar bem. Os benefícios que poderão ser adquiridos em outra vida fazem com que as pessoas queiram fazer o bem. Essa atitude também entra na balança das vantagens. Isso não é sagrado, é negócio. Sagrado é aquilo que fazemos e em que acreditamos, mesmo que não recebamos nenhuma vantagem por isso, mesmo que sejamos prejudicados. Integridade é a medida das coisas em que acreditamos e que expressamos. Aquele que pensa e sente diferente do que diz e faz é um ser em desintegração. A integridade de cada um de nós está alinhada com aquilo que pensamos e busca compatibilidade com o que dizemos e fazemos.
Mesmo que estejamos em um momento no qual realizar isso plenamente ainda não seja possível, quem está nesse processo de alinhamento está inteiro. Penso na espiritualidade como um eixo que faz com que eu me movimente na relação comigo mesma, com a minha vida, na relação com o outro, na relação com a sociedade, com o universo, com a natureza e com Deus. O drama da religião mora na relação com o outro e com Deus. Julgamentos e condenações agregam a esse eixo sentimentos tóxicos que emperram o fluxo natural do bem maior. Ao falar sobre religião, as pessoas sempre estão em busca da verdade. Tendo estudado muitas religiões por causa do meu trabalho, entendi que há aquelas que acreditam em Deus e aquelas que não acreditam. Budistas e jainistas não acreditam em Deus. Acreditam no divino, no sagrado, mas não existe um criador, um cara genial que planejou tudo e implantou o projeto dos universos. Em busca da verdade, encontramos muitas pessoas que vivenciam a religião e a relação com Deus. Porque uma vez que tenhamos estabelecido como verdadeiro que existe um Deus, o passo seguinte é estabelecer uma relação com Ele. Cada religião terá uma química para esse grande empreendimento chamado relação com Deus, com suas normas, regras de comportamento, práticas, textos, scripts que vão reger um grupo de religiosos considerado especial e que se intitula Escolhidos. O ser humano tem esse hábito estranho de buscar espaços onde se sinta diferente, se possível, superior em relação a outros. E a religião favorece essa percepção de ser escolhido, de ser favorecido, de ser merecedor, de ser segregado positivamente do resto da humanidade da qual discordamos. Nessa condição de favorecimento, as pessoas podem apresentar uma espécie de obsessão por um conhecimento fornecido por mensageiros. Leituras compulsivas, cursos intermináveis, processos de iniciação e retiros torturantes levam cada vez mais a um estado de cegueira em relação ao que é sagrado de verdade. Aqueles que se dedicam mais a esses processos de conhecimento, de expansão cognitiva da religião, chegam a cargos elevados em seu grupo e se reconhecem como mensageiros ou sacerdotes. Eles é que se colocam como intermediários na negociação da nossa conversa com Deus, espiritualmente falando. Pensamos que nosso entendimento é limitado, então buscamos uma versão que gostaríamos que fosse a verdade. Explique a verdade para mim. O problema é que a verdade não é um conceito. A verdade é uma experiência. Só conseguimos entrar em contato com a verdade espiritual quando transcendemos, quando experimentamos a verdade. Não faz o menor sentido falar, eu acredito em Deus. Quando o indivíduo teve a experiência da verdade da existência de Deus, diz, eu sei que Deus existe. Raciocínio prático. Não preciso dizer que acredito que o sol nasce todos os dias. Eu sei que o sol nasce todos os dias. Dentro de mim não há qualquer dúvida a esse respeito. As pessoas que conhecem a verdade em relação à espiritualidade vivem essa experiência de transcender. Não é necessário provar nada e é impossível explicar. Não existe a necessidade de convencer ninguém e essas pessoas não se sentem agredidas caso alguém duvide delas. Quando começamos a discutir religião pelo nível conceitual da verdade, aí faz sentido brigar, pois falamos de regras, normas, políticas, comportamentos, vantagens e desvantagens, custo e benefício. Aí partimos para o segundo tipo de relação que se pode ter com Deus, a relação de poder. As pessoas querem mandar em Deus, querem seduzi-lo a mudar de ideia, bajulam, negociam, fazem sacrifícios, como se Deus fosse de um sadismo absurdo, desejando que as pessoas percorram quilômetros ajoelhadas, sangrando, para conseguir alguma felicidade. E quando Deus não se comporta conforme o esperado, sobrevém a sensação de traição, de abandono, de punição. As entrelinhas da oração de quem negocia favores com Deus poderiam ser assim, veja bem, estou com câncer, mas seria ótimo se eu ficasse curado.
Acho que você vai acertar na mosca se fizer o que eu peço. Vai pegar super bem com a minha família e com os meus amigos. Prometo que imprimo uns santinhos para distribuir na rua e contar o que você fez. Vou pedir, você vai atender e olha só, quanta gente vai acreditar em você se cumprir a sua parte. Bem, só estou sugerindo, porque você sabe que eu faço tudo o que você manda. E insistem nessa conversa tola. Às vezes a gente pensa que Deus é surdo e demente também. Tem gente que grita, que repete loucamente a mesma oração centenas de vezes. Quando pensamos assim, estamos acendendo aquela área do cérebro que chama pensamento de Deus, que é maior ou menor dependendo da falta de crítica de cada um. Se não tivermos muita crítica, acabaremos mesmo nos metendo em decisões que não são da nossa alçada. Quando se trata de fé, as religiões dizem coisas muito diferentes. Ter fé é diferente de acreditar. Aprendi isso com um paciente muito sábio, tão sábio que depois de viver uma relação desastrosa com a família, tornou-se morador de rua. As relações com os amigos são melhores do que as que cultivamos na família. Perguntei a ele: Francisco, você acredita em Deus? A resposta: eu não acredito em Deus, não. Em Deus eu tenho fé. Eu fiz aquela cara de oi? E ele perguntou: você entendeu? Nada, não tinha entendido nada. E ele me salvou. Acreditar? A gente pode acreditar em tudo. Eu acredito em demônio, eu acredito em bruxa, mas fé só tenho em Deus. Esse momento para mim foi uma epifania. Acreditamos em alguma coisa, qualquer coisa. Fé pressupõe uma entrega. Se temos fé em Deus e fé em que Ele fará o melhor por nós, não importa o que aconteça, teremos a certeza de que foi o melhor que poderia acontecer, mesmo que tenha acontecido a doença, o sofrimento, a morte ou a cura. Foi o melhor. Quando acreditamos que Deus vai nos curar, nos convencemos de que a melhor solução para aquele processo é que sejamos curados. Quando temos fé, nos colocamos em uma condição de sermos cuidados, de sermos protegidos, de nos entregarmos à sorte de ter um Deus, o Deus certo para nós, aquele que pode nos levar ao nosso destino, ao que precisa ser vivido, ao verdadeiro sentido de dizer: que seja feita a vossa vontade. Ao refletir sobre esse processo de fé como entrega, percebemos que há bem poucas pessoas religiosas, raríssimas pessoas. A experiência espiritual é uma verdade experimentada, não é uma verdade conceitual. Podemos ter uma experiência de transcendência independentemente da religião que abraçamos ou não. A transcendência, para mim, é um sentimento intenso de pertencimento, de se tornar um com aquilo que nos desperta esse sentimento. Aquele mar, aquele pôr do sol, aquele abraço do ser amado só estará completo porque estou ali e pertenço àquele momento. Faço parte daquele mar, daquela luz, daquele céu, daquela brisa. Não tem mais o eu passado, nem o eu futuro. Sou aquele momento, aquele instante presente. Na hora em que nos separamos desse sentimento, estamos diferentes, transformados. O fim da vida é uma experiência que tem grande poder de transcendência. A experiência de transcender é sempre sagrada. É como experimentar a água do mar. Em qualquer parte do planeta será sempre salgada. E sempre que experimentarmos a transcendência, será sagrada. Sempre. Se fosse possível entrar em uma máquina de ressonância funcional no momento da transcendência, podemos ter certeza, a área do nosso cérebro que se acenderia seria a do sagrado, do que é valoroso, do que é bom e verdadeiro para nós. Não sei se é correto dizer que deveríamos questionar o que é sagrado para nós, o que é Deus para nós. Perguntarmos a nós mesmos a respeito do que é Deus é muito perigoso, mas isso virá quando estivermos diante de uma morte, da nossa ou de alguém que amamos muito.
Então vale a pena se preparar para essa avaliação final da fé. Como fica a sua fé na hora de viver seus tempos finais e reconhecer que sua missão terminou? O sofrimento pode ser o gatilho da sua transformação como ser humano. Pode ser um momento de perceber uma versão totalmente nova de Deus. Se pensarmos que cada um de nós, internamente, tem um reino de Deus, cada um de nós tem uma versão inédita, pessoal desse divino. E quando achamos que sabemos tudo sobre divino e sagrado e nos colocamos diante de uma pessoa que está morrendo, esse Deus que mora dentro de nós vai nos mostrar de verdade quem é o divino e quem é o sagrado dentro de nós. O mais perigoso, porém, é quando pensamos ter certeza de que sabemos o que é melhor em relação à religião e, com isso, interrompemos o fluxo de relacionamento com o paciente, baseando-nos na nossa perspectiva religiosa. Isso é um desastre. Seria muito melhor se todos os profissionais que trabalhassem com cuidados paliativos fossem simplesmente ateus essenciais, porque o ateu puro tem pelo menos uma curiosidade antropológica a respeito da crença do outro. O ateu verdadeiro, aquele de berço, é um cara da paz, que respeita a opinião e a crença de qualquer um. Ele não julga, ele é um curioso. Os ateus convertidos não. Eles são fundamentalistas como qualquer religioso e fazem guerras para provar que Deus não existe. Então entendo o ateu convertido como uma religião também, uma religião que quer provar que Deus não existe. Os profissionais de saúde que desejam converter o paciente à própria religião podem ser perigosos. Quando se convencem de que o paciente sofre por não ter escolhido o caminho, que julgam ser o certo, já se declararam incapazes de compreender a grandiosidade do caminho escolhido. Tem sempre alguém que pensa ou fala que aquele paciente está morrendo porque não aceitou Jesus no coração. E quando pensa ou diz isso, assume que esse Jesus também não entrou em seu coração, pois se o tivesse feito, jamais agiria assim com alguém que sofre diante da própria morte. Jesus, Buda, pensemos em qualquer guru ou liderança espiritual. Todos morreram. A morte é um ato sagrado. A disponibilidade de aceitar e tentar desvendar o entendimento do outro representa o grande desafio de cuidar da espiritualidade. Por isso digo que, para cuidar de alguém que está morrendo, é preciso libertar-se do nosso conhecimento, dos nossos preconceitos. Não há um caminho que todos devam percorrer, pois cada pessoa que surge diante de nós é um novo modelo de vida, um novo universo. Esse universo é algo tão grandioso e ao mesmo tempo tão único e complexo que expõe a nossa pequenez. Quando ajudamos as pessoas à volta do paciente, especialmente os familiares, a perceber quão grandioso é o processo de morrer, tudo fica muito claro e flui melhor. É possível entregar-se a esse fluxo do rio que vai em direção ao mar com tranquilidade, sem dúvidas, sem correr ou acelerar, sem nadar contra a correnteza de nós mesmos. Acompanhamos o ritmo da pessoa que parte. Nossa interação verdadeiramente humana, a religião, na sua essência, é um caminho maravilhoso que se conecta a alguma coisa sagrada dentro de você. Talvez Deus não esteja no outro ou dentro de você. Talvez a verdade seja que estamos todos dentro de Deus. Ao longo desse tempo, cuidando de tantas pessoas incríveis, percebi que o que faz girar esse eixo de espiritualidade dentro de cada um de nós é o amor e a verdade que vivemos com integridade. O amor que sentimos, pensamos, falamos e vivemos. A verdade que sentimos, pensamos, falamos e vivemos. Não importa qual é a nossa religião, não importa se acreditamos ou não em Deus. Se a nossa espiritualidade estiver sobre uma base de amor e verdade, vivenciados e não somente conceituados, não importa o caminho que escolheremos, a vida dará certo. Sempre.